nós somos trabalhadores de saúde, nós precisamos também estar atentos a essa questão do isolamento domiciliar. Então, o que eu devo fazer? O que eu devo orientar as pessoas que às vezes estão em isolamento? Né? Então, esse aqui é um memezinho que circulou também, para dar uma divertida, para dar uma quebrada um pouco no gelo, né? Já já a gente vai ter que caçar para comer e eu nem sei onde vivem as lasanhas. Então, só para dar uma distraída. Então, pessoal, nós, né, da atenção básica, também precisamos fazer entrevistas de revelação de mau prognóstico. Então, isso que eu estou trazendo agora para vocês não é só para a Covid-19. Isso serve para qualquer entrevista de mau prognóstico. E nós damos muitas: tuberculose, hanseníase, né, câncer e assim por diante. Então, o que eu vou fazer numa entrevista de revelação? Passando rapidamente por isso. Muitos profissionais já estão atentos, já fazem isso, mas esse, como eu falei, é um momento que a gente tem a concentração um pouco rebaixada, a atenção um pouco rebaixada em função da ansiedade, dos medos e tudo mais. Então, acho que é muito importante e válido a gente relembrar. Então, eu preciso, primeiro, ter tempo para sanar as dúvidas do paciente. Então, quando eu vou fazer uma entrevista de revelação de mau prognóstico, eu não posso fazer esse atendimento muito rápido, eu preciso ter tempo. Chamar uma pessoa para acompanhar aquela pessoa, né? Porque às vezes quando eu falo do diagnóstico para a pessoa já não consegue escutar mais nada do que eu falei. Então, eu preciso ter calma, orientar essa pessoa, esse acompanhante, disponibilizar no caso da Covid. Então, tem rolado por aqui em Goiânia, não sei se já chegou por aí também, né, uma informação fake que é o seguinte, que até alguns profissionais de saúde estavam falando aqui. Ah, não, agora tudo o que acontece, todo adoecimento que chega no hospital, ele está sendo diagnosticado como Covid, por isso está aumentando muito o número de casos. Gente, isso é fake, tá? Todo paciente com diagnóstico de Covid, com suspeita de Covid, né, com síndrome respiratória gripal, ele tem que ser preenchido uma notificação, seja no hospital público, seja no hospital privado, uma notificação desse adoecimento. O CIEVS precisa ser comunicado em 24 horas dessa situação e ele vai fazer um monitoramento dessa pessoa, tá? Todos os dias, esse monitoramento costuma ser diário. Então, tem profissionais de saúde que vai estar ligando para essa pessoa para saber do quadro de saúde dela. Então, não sei se isso já chegou por aí, né, mas já estou dizendo para vocês, isso é fake, então tome muito cuidado. E nós, principalmente profissionais de saúde, não podemos sair falando uma coisa desse nível. Né? Por quê? Porque isso vai contra todo o código de ética profissional de qualquer profissão quando eu minto o diagnóstico. Tá? Mas, como eu falei, se é diagnosticado como suspeita de Covid, vai ser feito o exame e vai ser também feita uma notificação. E o CIEVS vai ter, né, essa notificação e vai estar fazendo o monitoramento dessa pessoa. Então, precisamos estar atentos, se isso chegar ao nosso ouvido, a gente passar também essas informações para as pessoas. Tá? Então, disponibilizar os telefones, né, que é dessa central de monitoramento, que às vezes a pessoa também vai precisar falar, mas se é um outro adoecimento, eu posso disponibilizar o telefone da unidade de saúde, porque quando essa pessoa às vezes tiver dúvida e precisar também de alguma orientação, ela vai estar ligando e vai estar se orientando. Pedir ao paciente ou acompanhante que repita ao final todas as informações que eu falei. Por quê? Para eu ter certeza que eles entenderam tudo que eu falei. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, olha, eu só escutei até a hora que você falou isso. Depois disso eu não consegui entender mais nada do que foi falado. Isso acontece. Então, quando a gente está com o emocional, principalmente o nível de ansiedade alta, a nossa concentração rebaixa, tá? Então, não é por maldade. Às vezes a pessoa realmente não consegue entender o que eu falei mesmo. Por isso a necessidade de repetição. No caso da Covid, né? Então, a pessoa que que ela tiver diagnóstico positivo ou suspeita, ela vai precisar ficar isolada. Se ela está com sintomas leves, ela vai ficar no domicílio. O que ela precisa? Ela precisa utilizar máscara o tempo todo. Se ela precisar cozinhar, né, porque às vezes ela não tem uma outra pessoa também para estar ajudando ela ali naquele momento.
Então, ela precisa usar máscara de proteção, ela precisa cobrir a boca e o nariz, né? Então, tem gente que coloca a máscara até aqui. Então, eu preciso fazer todas essas orientações. Depois de usar o banheiro, lavar sempre as mãos e higienizar o vaso sanitário, higienizar a pia, que é aquele lugar que eu utilizei, seja com água sanitária, com álcool, né? Com aquilo que eu já tenho o costume de usar. Separar toalhas, né? Então, a pessoa que está com suspeita ou com diagnóstico já positivo, mesmo estando isolada em casa, ela vai ter que ter uma toalha para ela, garfos para ela, né? Ou seja, os talheres, a faca, né? O copo e outros objetos que vai ser de uso pessoal, tá? Como outros adoecimentos também, como a hepatite, por exemplo, um isolamento no caso da hepatite, também vai ter esses mesmos cuidados. O lixo que for produzido, ele precisa ser separado e descartado corretamente. E a gente tem que ter cuidado também com os profissionais que fazem a coleta. Então, de preferência, coloque em 2 sacos, para não ter também esse risco de contaminação do profissional que faz a coleta, né, desse lixo. Sofás, cadeiras, ou seja, o que a pessoa está usando com frequência precisa ser higienizado. Por que precisa ser o álcool 70? Que tanto faz, o em gel ou o líquido, né? Porque mais que 70 ele evapora muito rápido, menos que 70 ele não tem eficácia. Agora, qual é o cuidado que nós precisamos ter? E isso também é uma orientação importante para a gente passar, né, para as pessoas próximas a nós. O álcool 70 ele é muito inflamável. Então, e ele demora um pouco, por isso a eficácia dele, ele demora um pouco a ser absorvido, a se evaporar, na verdade. Então, eu não posso, porque nós já tivemos acidente assim em Goiânia, de pessoa que passou, né, o álcool e ligou o fogão e teve queimadura nos braços, né, e mãos. Então, ele demora a evaporar, então eu não posso utilizá-lo e em seguida mexer com fogo. Se eu estou em casa, o mais aconselhável é água e sabão mesmo, para eu lavar minhas mãos. Mantenha a casa sempre arejada, que é uma outra particularidade que às vezes a gente percebe muito nas famílias, né? Então, às vezes, eles fecham os ambientes e às vezes tem até aquela fala, não, é para evitar entrar poeira. Esse é um momento de ambiente aberto, janelas abertas, então de ventilação pela casa. Isso vai ajudar. Seja para a pessoa que está com diagnóstico no lugar, no ambiente que ela está, seja para a população em geral, né, ou para as outras pessoas que estão nessa casa. Então, caso o paciente não more sozinho, então é tentar manter essa distância de 1 metro dos demais moradores, limpar os móveis e a casa frequentemente com água sanitária ou álcool 70, usar máscara, se a pessoa estiver em casa, né? Então ela precisa ficar em isolamento até 14 dias, que a gente sabe que o período, né, de incubação desse vírus, ele é de 5 a 12 dias, então 14 é uma medida de segurança. Então, ela precisa tomar esses cuidados e realmente ficar em casa, porque casos aqui em Goiânia, né, que aconteceu no monitoramento que foi feito ainda no início desse mês, melhor, no finalzinho de março, todas as pessoas que foi feita a ligação num domingo, né, no último domingo de março, todas as pessoas tinham saído para ir ao supermercado. Então, pessoal, nós temos que orientar mesmo e ajudar que essas pessoas fiquem em casa. Por isso a importância desse monitoramento que é feito, tá? Porque aí a pessoa tem que ligar, tem que dar uma bronca na pessoa que saiu e evitar muito essa aglomeração, né? Então, tudo que eu pego no supermercado, né, que eu compro, que eu chego em casa, eu preciso fazer a higienização disso também, tá? Porque hoje um dos mais prováveis locais de contaminação não é a unidade de saúde, vai ser o supermercado, o banco, a lotérica, que é onde está havendo mais essa aglomeração de pessoas e as pessoas não estão tendo esses cuidados importantes para a prevenção. Então, se nesse período de 14 dias, né, chegando ao final dele, aparecer um outro caso na casa, mesmo que os sintomas sejam leves, então, novamente, todos esses familiares que estão ali na casa precisam ficar mais 14 dias de quarentena, tá? Então, isso é para precaução de si e dos outros. Quando eu estou no isolamento, o que é importante também orientar? Que é normal que a pessoa se sinta triste, que
se sinta estressado, confuso, né, assustado, mesmo com raiva. Pode ocorrer mais discussões familiares, né, e mesmo situações de violência? Sim. Então, já tem pesquisas feitas em várias outras situações que isso é comprovado. Pode acontecer mais situações de violência doméstica, né, contra a mulher, violência contra a criança, física e mesmo violência sexual. Então, nós também precisamos estar atentos a isso para que não agrave outros quadros. Por isso, deve-se estar atento também aos primeiros sinais. Então, é normal a pessoa se sentir, né, mais irritada. Sim, então eu preciso, a partir disso, estar orientando ela a encontrar essas estratégias de enfrentamento positiva. Quer respirar profundamente, quer tentar se acalmar, quer ver coisas que às vezes ela tinha vontade de fazer há muito tempo, mas não tinha tempo de fazer. Então esse, de repente, pode ser o momento de ela começar a fazer essas atividades que ela já tinha vontade de fazer antes e que nesse momento não tem conseguido. Então, também precisa orientar, né? Isso que já foi falado antes, então, alimentar de forma adequada, dormir nos períodos adequados, fazer atividade física, se ela estiver se sentindo bem, dialogar com os familiares próximos desse núcleo familiar, que seja por telefone, que seja por computador, chamada de vídeo. Então, ela não pode também se isolar nesse momento, nesse sentido, de repente vir a aumentar ou criar um quadro que possa vir a causar uma depressão. Alterar atividades do cuidado de si, com a casa, com atividades relaxantes. Então, esse lugar que a pessoa está isolada, normalmente é ela que vai fazer limpeza. Então, mas às vezes ela não tem uma outra pessoa para ajudá-la nesse momento. Então, às vezes ela precisa fazer também essa higiene da casa. Se estiver se sentindo bem fisicamente, buscar, né, realizar as atividades que sempre imaginou, que foi isso que eu falei, que às vezes a gente tem vontade de fazer uma coisa e não tem tempo. Então, esse às vezes é o momento que eu tenho de realizar essas atividades, que antes eu não tinha tempo para fazer. E se eu tiver em sofrimento psíquico, se essa minha angústia estiver muito grande, o que eu vou fazer? Por isso a importância da disponibilidade daquele telefone. Então, eu vou ligar para esses profissionais que estão fazendo meu monitoramento e eu vou buscar estar conversando com esses profissionais. Então, nesse momento, tanto o Estado como o município também tem montado centrais de atendimentos psicológicos, tanto para o trabalhador, como também para essas pessoas que estão com diagnósticos positivos, né, e fazendo esse tratamento em casa. Organizar com familiares e amigos qual que é essa rede de suporte, ou seja, quem que vai fazer o supermercado, quem que pode fazer uma coisa, quem que pode fazer outra. Então, isso também é muito importante, até para que essa pessoa realmente não saia de casa, para não comprometer outras pessoas. E se, por exemplo, for a mãe, né, que se positivou e ela tem criança pequena ou está amamentando, então a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta, então ela já fez uma nota bem no início, no mês de março, se não me engano ainda, orientando que se a mãe está amamentando, ela precisa continuar amamentando. Então, isso, ela estar positiva para a Covid não interfere na amamentação. O que ela vai fazer? Tomar esses cuidados básicos. Tomar um banho, às vezes trocar de roupa, usar a máscara e amamentar a criança normalmente. Então, cuidar dessa criança em alguns momentos também às vezes vai ser importante. Então, esse isolamento para a criança, esse isolamento total, às vezes ele é mais prejudicial, porque a gente sabe que a criança pode pegar, sim, mas a maioria vão ter sintomas leves. Se ela não tem comorbidade, então menos risco. Então, mas esse isolamento total, às vezes ele pode agravar emocionalmente também a criança. Então, manter uma distância segura, né, em muitos momentos, mas como eu falei, se ela está amamentando, ela é importante que ela amamente, né, usar máscara e estimular as atividades diárias com as crianças. Claro que ela não tem que estar o tempo todo com essas crianças, por isso a gente precisa dessa rede de proteção e de familiares para apoio, né? Então, isso se ela estiver se sentindo bem, se ela estiver isolada em casa, não estiver numa internação. Se tiver internação, aí é diferente, né? Então, essas situações que nós estamos trazendo é o isolamento domiciliar.
dividir essas tarefas com os demais familiares da casa, né? Tanto do cuidado com as crianças, da rotina diária de uma maneira geral. Então, esse é um site da Fiocruz, né? De qual também foi tirado muito desse material que foi apresentado aqui. Então, a Fiocruz, ela fez várias cartilhas para diversos atendimentos. E a gente pode fazer o download dessas cartilhas nesse endereço eletrônico, nesse sítio. Então, as cartilhas são essas. Eu não vou passar uma por uma, né, porque vocês podem estar olhando depois. Então, tem várias. Então, todas elas são para essa situação de Covid agora. Tem a situação, o que eu posso trabalhando em relação ao luto, a pessoas idosas, a população em geral, né, aos gestores, aos profissionais de saúde e assim por diante. Então, eu acho que é importante que nós tenhamos conhecimento dessas cartilhas também, do que eu posso fazer de atenção psicossocial e de saúde mental nesse momento para cada grupo específico. E é isso. Muito obrigada.